Queridos irmãos e irmãs, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O manto poderoso e bondoso de Nossa Senhora os aqueça na força e, claro, na graça sempre do Espírito Santo. Estamos celebrando neste final de semana o 16º domingo do tempo comum. E nesta celebração do tempo comum, 16ª semana, o ensinamento do Senhor recai sobre a palavra pastor, que perpassa todas as leituras que nós ouvimos. Na primeira leitura a gente encontra essa perspectiva do pastor lá em Jeremias, quando Jeremias diz para nós, ensinando-nos que o mau pastor fez sucumbir as ovelhas. As ovelhas foram dispersadas pelos maus pastores. Obviamente que ele está se referindo, naquele momento, às ovelhas, o povo de Deus exilado na Babilônia. Quando os reis e governantes de Israel não ouviram a voz do profeta e foram derrotados por Nabucodonosor, que foram levados escravos para a Babilônia. Dentro desse contexto, Jeremias ensina para nós que o mau pastor faz dispersar as ovelhas. Mas ele diz, vai surgir da tribo de Davi, da raiz de Davi, alguém que vai reunir todo o povo novamente. Aqui nós encontramos o link para chegarmos no Evangelho. O Evangelho fala de algumas coisas importantes. Os discípulos voltaram da missão que o Senhor tinha confiado a ele. Vocês se lembram, que ele mandou, indo pelo caminho, não leveis nem isso nem aquilo, e ensinai e desejai a paz, e pregai que o reino de Deus está próximo. Voltando, ele diz para eles, agora vocês venham e descansem comigo. Quando nós estamos cansados, minha gente, o único lugar que nós temos de descansar é no Senhor. Então, nosso Senhor levou os discípulos para um lugar deserto e com eles descansou. Descansar no Senhor significa aprender com Ele, ouvir o que Ele tem para nos dizer e praticar o seu ensinamento. Contudo, no meio do caminho, as multidões perceberam e foram correndo atrás do Senhor. E aqui aparece mais uma dimensão do pastor. Nosso Senhor olhou para aquela multidão e viu neles a necessidade do pastoreio e disse que eles eram como ovelhas que não têm pastor e por isso se compadeceu delas, sentiu compaixão. É próprio do pastor sentir compaixão. É próprio de nós humanos, homens e mulheres, que aprendemos com o Senhor ter compaixão daqueles que sofrem, daqueles que estão marginalizados, daqueles que estão sofrendo por tantas coisas, não é? Sistema político que não colabora e tantas situações de abandono, mas o Senhor jamais nos abandona e Ele olha para nós com compaixão, porque ainda somos como ovelhas que não têm pastor no que se refere aos homens, mas no que se refere a Deus, nós estamos bem pastoreados. Por isso, devemos ir ao encontro dele. E na carta aos Efésios, São Paulo nos ensina que esse pastor é aquele que redimiu o povo com o seu sangue. Aquilo que era dividido, a gente se lembra das tribos, aquilo que era dividido, o Senhor uniu num só povo, regido ou governado por uma só pessoa, Ele, Jesus Cristo. Ele é o grande governante, Ele é o grande pastor. Por isso a palavra de ordem desse final de semana é pastor.
E é nesse pastor que nós estamos, unidos, para não haver mais divisões entre as pessoas, para não haver mais divisões entre as raças, entre as línguas, entre as etnias. Porque no sangue do Senhor, tudo foi unido. E tudo foi, na linguagem da semana passada, do mesmo São Paulo, recapitulado. Aquilo que era dividido, nosso Senhor fez um, porque Ele é o único e verdadeiro pastor. Que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha essa convicção. E quando estivermos cansados, corramos para o Senhor. Quando estivermos alegres, corramos ao Senhor. Quando estivermos tristes, corramos ao Senhor, porque Ele é o nosso verdadeiro e único pastor. E nós somos as suas ovelhas. Quando falo nós, estou falando de todos os homens e mulheres da terra. Homens e mulheres da terra reunidos em torno de um único pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele e com Ele, peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, boa celebração. Participemos eficazmente da Santa Missa, porque o pastor quer nos alimentar com o pão e a palavra. Deus abençoe. Boa e Santa Missa a todo mundo.